Lá em 1979, eu trabalhava como coveiro no cemitério que a prefeitura resolveu fechar. Eles abriram um cemitério novo, mas não chamaram ninguém da equipe antiga e eu acabei ficando sem emprego do dia para a noite. Como coveiro era a única coisa que eu sabia fazer bem, saí procurando trabalho em outra cidade. Por sorte, o cemitério de lá estava precisando de um coveiro novo, porque o anterior tinha saído, mas ninguém me disse por quê. Achei estranho, mas aceitei logo. Afinal, eu tinha que sustentar minha família. Fui direto falar com o administrador do cemitério e depois de uma conversa rápida, ele me contratou na hora. Eles até me deram uma casinha para morar, que ficava um pouco afastada do cemitério. Como eu era de outra cidade, aceitei na hora, mesmo que fosse trabalhar no turno da noite, que não era o meu preferido. A casa era simples, mas confortável. O ruim era que eu ficaria longe da minha esposa e dos meus filhos. Então fiz questão de pedir 2 folgas seguidas por semana para passar com eles. O patrão concordou e eu comecei no emprego rapidinho. A rotina era meio cansativa. Eu trabalhava das 7 da noite até 7 da manhã. Durante o trabalho, eu fazia rondas e cuidava das sepulturas. Nos finais de semana, eu ia para casa ficar com a família. Apesar de a casa no cemitério ser tranquila e economizar tempo de viagem, eu me sentia muito sozinho. E olha, as noites no cemitério eram bem diferentes do que eu estava acostumado. As lápides, que de dia eram só pedras, à noite pareciam ganhar vida, com sombras se mexendo e barulhos esquisitos que vinham do nada. No início, fui conhecendo aos poucos o pessoal que trabalhava lá. Tinha o zelador, o segurança e o administrador. Todos eram simpáticos, mas parecia que havia algum segredo que ninguém queria contar. O segurança mais velho, o seu Antônio, sempre falava de umas histórias estranhas que já tinham acontecido ali, mas nunca entrava em detalhes. Na primeira semana, tudo parecia tranquilo. Eu só tinha que andar pelo cemitério, ver se estava tudo em ordem, garantir que ninguém invadisse e fazer a manutenção das sepulturas. O silêncio só era quebrado por alguns sons da natureza, como o farfalhar das folhas, o canto de um pássaro à distância ou o latido de um cachorro. Mas à noite, esses sons ficavam bem mais assustadores. As semanas foram passando e, de vez em quando, eu notava umas coisas estranhas. Uma vez, encontrei uma sepultura meio aberta, como se alguém tivesse removido a tampa com cuidado. Outra noite, ouvi sussurros vindo de uma área mais antiga do cemitério, mas quando fui lá, não tinha ninguém. Essas coisas começaram a me deixar inquieto, mas eu continuava firme no trabalho. Até que, numa noite muito escura, enquanto eu fazia minha ronda, senti um arrepio, como se alguém estivesse me observando. Olhei ao redor e não vi nada, mas a sensação não passava. Decidi terminar a ronda rapidinho e voltar para casa. A partir desse dia, comecei a questionar se tinha sido uma boa ideia aceitar o turno da noite. Foi na 3ª semana que tudo mudou de verdade. Eu estava fazendo minha ronda quando vi uma garotinha, que parecia ter uns 13 anos, andando pelo cemitério. Fiquei surpreso e preocupado, porque ninguém deveria estar ali à noite. Fui falar com ela e ela me disse que estava indo visitar um túmulo. Achei estranho, mas não quis assustá-la. Então pedi para ela esperar na sede enquanto eu ligava para a polícia. Quando voltei, a garota tinha sumido. A polícia chegou e não encontrou nada. Eles até sugeriram que eu estava cansado e vendo coisas, mas eu sabia o que tinha visto. Dias depois encontrei a mesma garotinha. Dessa vez, decidi segui-la sem fazer muitas perguntas. Ela disse que estava procurando um túmulo e me deu um nome, mas quando fui conferir nos registros, não tinha nada com aquele nome. Quando voltei, ela tinha desaparecido de novo. Isso começou a mexer com a minha cabeça. Uma semana depois, lá estava ela de novo. Dessa vez, eu a segui sem falar nada, só acompanhando seus passos. Quando chegamos a um túmulo antigo, escondido entre outros mais novos, a menina olhou para mim e disse que tinha medo de facas. Fiquei arrepiado, porque eu sempre carregava uma faca comigo para me proteger. Ela continuou e disse, com uma voz triste, que tinha sido morta a facadas e estava enterrada ali. Meu coração disparou, e quando olhei de novo, a garota tinha sumido. Aquela noite me deixou perturbado. No dia seguinte, fui falar com meu chefe e pedi para mudar para o turno de dia e parar de morar no cemitério. Para minha surpresa, ele aceitou o pedido sem questionar, o que me fez pensar que ele talvez soubesse de algo que não me contaram. Mesmo tendo que dirigir mais de 1 hora para ir ao trabalho, preferi isso do que continuar vivendo aquelas noites assustadoras no cemitério. História 2. A noiva. Eu sou o Marcos e trabalhei como coveiro por 20 anos. Um dia um amigo me ofereceu um novo emprego e eu aceitei na hora. Era perto de casa, o que me deixou feliz.
pois assim poderia passar mais tempo com minha família e finalmente deixar o cemitério para trás. Mas antes disso, algo muito estranho aconteceu. Era um dia comum de trabalho. Eu estava cavando uma cova nova, como sempre fazia, quando minha pá bateu em algo duro. Achei que fosse uma pedra, mas não era. Continuei cavando e, para minha surpresa, encontrei um esqueleto. Mas não era um esqueleto qualquer. Estava vestido de noiva. O vestido estava velho e rasgado, e aquilo me deixou completamente assustado. Eu sabia que aquilo não era normal, pois todos os enterros têm regras, e alguém simplesmente jogou aquele corpo ali. Corri até meu chefe, Carlos, e contei o que tinha encontrado. Ele ficou preocupado, mas ao invés de investigar, me mandou enterrar o corpo em outro lugar, mais afastado. Achei estranho, mas fiz o que ele pediu. Só que depois disso, as coisas começaram a ficar esquisitas. Naquela mesma noite, enquanto eu fechava o portão do cemitério, vi uma mulher de longe, vestida de noiva, bem parecida com o esqueleto que encontrei. Achei que fosse alguém que ficou no cemitério depois do horário de visita e fui lá verificar. Quando cheguei perto, ela estava chorando, mas quando tentei falar com ela, a noiva desapareceu no ar, como se fosse um fantasma. Fiquei com muito medo e contei tudo para Carlos, mas ele disse que era coisa da minha cabeça. Só que eu sabia que era real. E o pior, ela continuou aparecendo. Às vezes, eu só ouvia o choro dela de longe. Outras vezes, eu a via entre as lápides. O cemitério, que antes era um lugar tranquilo para mim, começou a parecer um pesadelo. Eu tentei descobrir quem era aquela noiva. Falei com colegas mais antigos, olhei os registros, mas ninguém sabia nada sobre ela. Um senhor mais velho até me disse que coisas estranhas sempre aconteciam ali, mas que era melhor eu deixar para lá. Só que a noiva aparecia cada vez mais e isso estava acabando comigo. Chegou um ponto que eu já não conseguia mais trabalhar direito e aquilo começou a mexer com a minha cabeça. Eu não dormia, não comia e cada vez que eu ia para o cemitério, meu coração acelerava de medo de vê-la de novo. Até que eu não aguentei mais e pedi demissão. Mesmo longe, às vezes ainda ouço o choro da noiva em minha mente. Aquilo me marcou para sempre. História 3. Luzes. Tudo começou numa tarde, quando eu estava terminando de fechar uma cova no cemitério. De repente senti que alguém estava me olhando. Quando levantei a cabeça, vi 2 pontinhos brilhantes no meio do mato. Na hora, pensei que fossem os olhos de algum animal, tipo um gato ou cachorro. Só que aqueles olhos não se mexiam, estavam fixos em mim, como se estivessem me observando. Achei estranho, mas tentei ignorar e continuei o trabalho. Com o passar das semanas, os olhos continuaram aparecendo, sempre de noite e cada vez mais próximos. Era como se estivessem me seguindo, sempre ali no escuro, entre as árvores e as lápides. Toda vez que eu olhava, eles ficavam parados, como se estivessem esperando algo. Aquilo me dava um frio na barriga, como se o cemitério inteiro estivesse olhando para mim. Eu contei para a minha esposa e meus colegas de trabalho, mas ninguém acreditou. Diziam que era coisa da minha cabeça, ou no máximo algum animal. Só que eu sabia que tinha algo errado, e os olhos continuavam aparecendo. Uma noite, eles estavam tão perto que quase entraram na luz do poste. Meu coração começou a bater forte, e quando iluminei a direção dos olhos com minha lanterna, eles simplesmente desapareceram. Procurei pegadas ou algum sinal de que havia um animal por lá, mas não encontrei nada, nenhum rastro. Era como se os olhos surgissem do nada e sumissem da mesma forma. A cada noite, a sensação de estar sendo observado ficava mais forte. Eu comecei a ficar com medo de andar pelo cemitério à noite. Uma noite, os olhos estavam mais próximos do que nunca. Peguei minha lanterna e minha faca, porque o cemitério não tinha segurança e eu precisava me proteger. Quando cheguei perto dos olhos, eles pareciam estar esperando algo. Iluminei o lugar, mas como sempre, eles sumiram. Só que dessa vez, eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Naquela noite escura e silenciosa, as sombras ao redor do cemitério começaram a se mexer de um jeito esquisito. De repente, aquelas sombras formaram uma massa escura, com os mesmos olhos brilhantes que eu vinha vendo. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, as sombras me atacaram. Foi horrível. Parecia que garras afiadas estavam me rasgando. A dor era intensa e eu tentava lutar, mas elas eram rápidas. Depois de um tempo, as sombras sumiram, mas eu estava ferido e cansado. Com muito esforço, consegui voltar para a sede do cemitério e cuidar das minhas feridas. Fui ao hospital,
onde os médicos me disseram que parecia que eu tinha sido atacado por algum animal. Mas eu sabia que aquelas garras não eram de um bicho comum. Depois disso, não consegui mais trabalhar no cemitério. Pedi demissão e arrumei outro emprego, mas até hoje eu nunca vou esquecer dos olhos brilhantes e das sombras que me atacaram. Esses pesadelos ainda me assombram.